Na aula de hoje, vou apresentar para vocês uma nova força de atrito. É uma força que tem alguns detalhes, mas se você prestar atenção comigo, não vai ser nada difícil. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Stanhan aqui. E aí na aula de hoje, vamos começar a falar sobre uma nova força, uma força que exige alguns cuidados de nós, mas vamos com calma, nós conseguiremos entender essa nova força. Então, força de atrito, percebam que, apesar de estarmos no quarto bimestre, vou falar com vocês ainda em relação à apostila 3, estamos lá na página 37, a parte de teoria. Então, prepare seu material, prepare seu fichário, suas canetinhas, eu vou escrever com vocês, então vamos juntos, construindo o fichário de vocês, junto comigo, fazendo as anotações, para que no final da aula você já tenha terminado o seu fichário e você tenha também entendido todos os detalhes dessa nova força que eu vou apresentar agora para vocês. Trocar uma ideia então sobre força de atrito. E aí vamos começar a nossa conversa justamente com a definição, cara. O que é a força de atrito? Qualquer tipo de atrito, né? Eu vou mostrar para vocês, vocês já viram aqui, existem alguns tipos de atrito. Então, para ficar tudo muito claro para vocês, o que é uma força de atrito? Tá? É uma força que podemos dizer que ela é uma força natural, tá? É uma força natural de resistência, vou até colocar maiúsculo, de resistência ao movimento, e aí aqui vale uma ressalva, tá? Movimento ou, vamos colocar assim, ó, ou tendência, tá? Porque nem sempre vai ter movimento, mas você vai ter uma força de atrito, tá? Então, é uma força natural de resistência ao movimento, toda vez que você tem um movimento, ou uma tendência de movimento, né? Eu estou fazendo força, mas não há um movimento ainda, então você pode generalizar isso aqui, tá? Outra coisa muito importante que também você pode notar, a força de atrito, ela vai ser sempre contrária ao movimento, tá? É contrária ou ao movimento, ou à tendência de movimento também, tá? Importante você lembrar isso. Então, presta atenção comigo. Se eu estou empurrando essa mão naquela direção, né, o movimento está naquela direção. A força de atrito ela vai ser uma força contrária ao movimento. Da mesma forma, se eu faço uma tendência de movimento naquela direção, a força de atrito também vai ser contrária a essa tendência de movimento, tudo bem? E aí, não importa, né, para nós o que vai ser os tipos de atrito, eu vou explicar isso melhor para vocês. Em tipos de atrito, tem dois tipos de atrito. Um eu vou chamar de atrito, o pessoal chama de viscoso. Já vou explicar melhor para vocês o que é isso, tá? O outro tipo de atrito que nós temos é um atrito que é comumente chamado de atrito entre superfícies. Como é que ele funciona, né? Vamos lá, tem dois tipos. Um é o atrito viscoso e o outro é entre superfícies. Esse atrito entre superfícies, acho que você já percebeu, eu atritando a minha mão, eu tenho duas superfícies, então é esse tipo de atrito. Agora, o viscoso, já vamos conversar um pouco mais sobre ele, falar umas coisinhas a mais sobre esse viscoso aqui. Como é que ele acontece? Ele geralmente acontece em fluidos, tá? Sempre em fluidos, e aí você pode me ajudar dizendo o que é um fluido, né? O que é um fluido? São fases da matéria, podemos chamar assim, são fases da matéria que têm propriedade de escoamento, de fluir, de passar por um cano, por exemplo, né? E aí, geralmente, toma cuidado na física, a gente não pode generalizar, muito difícil, tá? Mas o que são fluidos? Geralmente a gente vai dizer que são líquidos e gases, tá? E aí, nesses caras aqui, é que acontece o nosso atrito viscoso. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, só deixa eu fazer uma ressalva em relação a esse conceito de fluido. O pessoal geralmente associa a líquidos ou a gases, mas se você pensar numa ampulheta, né, pega uma ampulheta, né, já viu, já brincou de passa ou repassa, passatempo, essas coisas, você tem uma ampulheta para marcar o tempo. O que tem dentro da ampulheta? Areia, né? Tem gente que faz ampulheta de arroz também, dá para você fazer. Hoje em dia não dá mais pelo preço do arroz, tudo bem, deixa para lá. Mas se for de areia, né? O que tem ali dentro? Areia, ela é líquido ou ela é gasoso? Ela é sólido, então nós temos um sólido com propriedades de escoamento. É um fluido, tudo bem? Você pegou comigo? Agora, gente, vamos entender aqui melhor o que é esse atrito entre fluidos aqui. Por exemplo, você está no carro, né, viajando 100 km por hora, você põe a mãozinha para fora assim, você vai brincando, né? Você fica com a mãozinha aqui, faz assim, sua mão vai lá atrás, aí você quer vir para frente, você joga a mãozinha para frente e vai brincando, né? Ali, cara, você está estudando um atrito viscoso, né? Você já percebe uma série de coisas que está acontecendo em relação à superfície de contato,
né? Você já percebe a área de contato com o ar. Então, a gente vai estudar muito isso também, né, em barcos, embarcações, tudo que for movimento na água ou no ar, a gente vai ter que entender e estudar esse atrito viscoso. Como é que ele age? Né? Vou escrever aqui para vocês, ó, como sendo uma força de resistência. Lembra que a gente está falando uma força de resistência, né? Uma força natural de resistência. Como é que a gente calcula o atrito viscoso? Vai ser sempre assim, ó, 1K vezes a velocidade ao quadrado. É importante você perceber a relação com a velocidade aqui, né, cara? Já aproveitando aqui, anotando, esse V é a velocidade. Você já sabe, vou só abreviar. O K aqui, rapaz, ele vai ser para nós, ó, um valor sempre constante. E além de ser um valor sempre constante, esse K aqui, ó, ele é proporcional à área. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre essas coisas aqui, tá? Agora, o que você precisa raciocinar e entender, né? Eu parado aqui, eu não consigo brincar, né, com a resistência do ar. Não faz diferença, né, se eu estou com a mão assim ou se eu estou com a mão assim. Agora, quando você está a uma velocidade de 100 km por hora, aproximadamente 30 metros por segundo, né, já é uma velocidade consideravelmente grande, você consegue fazer esse tipo de brincadeira. Então, essa força de atrito em fluidos, ela depende muito, ela tem uma associação muito grande com a velocidade, né? Ao quadrado da velocidade, tá? Agora, esse K aí, a gente pode pensar também numa coisa para ajudar a gente a entender, já deu o exemplo da mão, mas a gente pode pensar no caso de um paraquedas. Já viram paraquedas? Você consegue pensar em relação à velocidade da pessoa que ela está caindo com o paraquedas fechado e com o paraquedas aberto, né? É claro que, né, é interessante você notar isso também, né? Essa força de resistência aqui do ar, em geral, ela é constante, né? Não importa se você está com o paraquedas aberto ou você está com o paraquedas fechado. O que vai acontecer aqui é, se você está com o paraquedas aberto, né, você está aumentando essa área. Consequentemente, você está aumentando o valor do K. Então, se nós aumentarmos o valor do K, para manter essa força de resistência constante, a velocidade tem que diminuir, né? Olha que legal. Você não acha legal isso? Então, assim, conversamos sobre o porquê que quando você abre um paraquedas, você diminui a velocidade. Porque a força de resistência do ar é sempre constante. Tudo bem, gente? Tranquilo isso aqui? Ó, isso aqui, no material de vocês tem algumas questões disso na tarefa. Dá pra gente conversar bastante sobre isso aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim e perguntar, porque realmente é uma matéria interessante que causa algumas dúvidas aí. Tudo bem? E como é que vai aparecer, né, em vestibular? Né? Se, o K, quanto vale o K? Você falou que é uma constante, mas ó, são situações, né? O cara vai te dar a força, ele te dá a velocidade e pede para você encontrar o K, entendeu? Então, sim, o K ou é um valor dado, é um valor que você vai ter que encontrar, mas é tranquilo, ele vai te dar as outras informações, depois vai te pedir uma. Tudo bem? Tranquilo até aqui em relação ao atrito viscoso, gente? Vamos trocar uma ideia agora em relação ao atrito entre superfícies. Deixa eu aproveitar o embalo aqui, ó, já só otimizar o nosso tempo. Vem para cá, Maoi, vem para cá, vem para cá. Vamos falar sobre atritos entre superfícies, então. Esse atrito entre superfícies, assim como os tipos de atrito, né, temos dois tipos de atrito entre superfícies, nada de mistério, tranquilo. O primeiro atrito eu vou chamar de atrito estático. E aí, vocês já vão perceber aqui comigo, né, que o próprio nome já difere e já explica essa diferença dos atritos aqui. Tá? Então, nós temos o atrito estático e o outro atrito que nós temos é o que nós chamamos de atrito cinético ou o atrito dinâmico. Né? Cinético e dinâmico são coisas que se referem a movimento, e estático é claro que se refere a algo parado. Tudo bem, gente? Agora, para a gente entender um pouco melhor, eu vou pegar uma ilustração que nós já estamos muito acostumados a fazer. Praticamente todas as aulas nós montamos esses esqueminhas. E aí, ó, é a mesma coisa aqui, hein, gente? Não mudou nada, né? Como é que a gente resolve essas questões aqui que envolvem atrito? Estamos falando sobre terceira lei de Newton, ação e reação, 3 passos, né, cara? Coloca as forças nos objetos, destaca, né, separa os objetos, coloca as forças nos objetos e depois você monta um sistema de equação. Aqui vai continuar a mesma resolução, a mesma coisa, tá, gente? Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui em relação ao atrito entre superfícies? Vamos colocar as forças aqui, quero que vocês me ajudem aqui a colocar as forças. Quais são as forças que agem nesse objeto? Peso, né? Já conversamos bastante sobre isso, temos aqui a força peso. Outra força que vai aparecer para a gente tem contato com o chão, né, rapaz? Ó, tem aqui a força normal. E aí, para acontecer a força de atrito, vou mostrar para vocês dessa forma, né? Sim,
eu estou puxando esse bloco para cá, eu estou fazendo uma força aqui, eu vou chamar de força S. O que é a força S? Força do Sanhan, tá? Tô brincando, vou colocar isso aqui, não, senão vai confundir vocês, mas é uma força que eu estou fazendo. E aí, ó, instantaneamente, ao momento que você começa a fazer uma força, independente se há movimento ou não, vai surgir aqui, ó, uma força de atrito, que a gente vai chamar de FAT. FAT, tá? Por que, Sanhan, que você colocou exatamente aqui? Né? Porque é exatamente aqui que eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. Né? O atrito entre superfícies, ele acontece nas superfícies. Então, se você notar comigo aqui, ó, eu sei que você tem uma imaginação muito boa, quero que você note a diferença aqui. Ó. Eu estou fazendo isso aqui como se fosse um zoom, tá? Isso aqui é um zoom do que está acontecendo lá embaixo. Então, se você notar comigo, e para ficar, acho que um pouco melhor também, eu vou colocar o chão de vermelho, que você vai conseguir entender muito bem comigo por que eu estou fazendo isso. O chão fica vermelho, pronto, vermelhinho. Agora sim, eu consigo explicar isso um pouco melhor para vocês. Deixa eu escrever aqui também, né? Tanta gente vai ver isso aqui não vai entender. Tem que ter legenda no meu desenho, porque você sabe, fiz curso lá no Bauhaus. Ó, o chão tá aqui. Como é que o chão é? Completamente irregular, né? Vou aumentar um pouco aqui. E aí, isso aqui é o chão. Assim como aqui, isso aqui é o chão. E isso aqui é o nosso objeto. Isso aqui é o nosso objeto. Aqui em cima eu vou colocar o nosso objeto, tá? Entre os dois, e mesmo assim, a mesa mais lisa que tem, né, rapaz? Qualquer coisa, você fala, não, isso aqui é perfeitamente liso. Não. Quando você olha a microscópico, né, você tem uma visão de microscópio, né, um olho microscópico, e você vai perceber que o chão é assim. E aí, cara, o que acontece, né? O chão tem essa irregularidade, o objeto também tem essa irregularidade, então as superfícies, na verdade, elas estão assim, ó, encaixadas. E quando você tenta colocar em movimento, você não consegue, justamente por conta desse ajuste que as superfícies têm. Então, se você tenta fazer força, não sai, mas depois que faz força, o movimento fica um pouco mais fácil. Acho que vocês já viram isso em relação a quando estamos empurrando alguma coisa. Tudo bem até aqui, gente? Entenderam? Pegaram isso aí? Beleza? Então, é por isso aqui, né, por conta desse zoom, que acontece a nossa força de atrito entre superfícies. E, ó, não importa também, né, se é assim, se é de ponta cabeça, não importa, né, você tem que estar sempre ligado a isso, tá? Agora, em relação à força de atrito, né, não faz diferença aqui se é estático ou cinético, só vamos entender uma coisa. Como é que a gente calcula ela, então? O FAT, e aí, calma, tanto faz, né? Pode ser aqui, ó, estático ou pode ser também o cinético. Os dois são calculados do mesmo jeito, né? Você vai perceber comigo que tem uma diferença em relação a uma coisa aqui. E essa letra grega aqui é um Mi, tá? Ficou meio feio. Deixa eu dar uma ajeitada nele, vamos ver se eu faço um pouquinho melhor, ó. Assim ficou melhor. Mi. Mi vezes anormal. Cara, anormal você já sabe o que é. Nesse caso aqui, né, anormal é igual ao peso, mas nesse caso aqui você não pode achar também, você não pode generalizar que anormal é sempre igual ao peso, isso é um erro, se você fizer, não cometa esse erro, tá? Agora, o Mi, rapaz, o que esse Mi aqui ele é, tá? Ele vai ser para nós um coeficiente que mede a resistência. Então isso aqui é o coeficiente de atrito. Percebam aqui, gente, hoje em dia não tem mais mistério, né, rapaz? Esse coeficiente de atrito aqui, a gente faz testes, né? Você faz uma força, o atrito vai fazer uma outra força, e com base nisso, conhecendo essas duas forças, você consegue calcular o atrito, o coeficiente de atrito que existe entre as superfícies. Então, por exemplo, né, por que hoje em dia nós temos os carros com pneu de borracha e o chão vai ser sempre asfalto ou vai ser concreto? Né? Porque já fizemos testes e nós sabemos que o maior coeficiente de atrito, né, para dar mais segurança para o carro, mais estabilidade para o carro no chão, quanto mais atrito melhor, são essas duas superfícies, né? Na verdade, essas duas combinações, né? Ou você tem borracha com concreto, ou você tem borracha com asfalto. Esses são os melhores. Você não vai fazer, né, com uma rua com piso frio. Já imaginou, rapaz? Uma rua polida. Patinação no gelo vai virar isso aí. Você tá entendendo? Não pode derrapar. Né? Se derrapar, vai ter acidente. É isso que você tem que perceber. E aí, gente, percebam aqui também, né, que esse Mi, ele também admite as duas possibilidades, né? Ele pode ser cinético ou ele pode ser estático, né? Ah, como é que eu sei quando é cinético e quando é estático? Ora, se estiver parado, é estático. Se estiver em movimento, é cinético. Simples assim. Se
Tudo bem? Ó, outra coisa que é importante a gente destacar aqui, ainda em relação ao Mi, cara, deixa eu puxar uma flecha aqui com vocês e falar em relação à unidade de medida desse Mi, tá? A unidade de medida do Mi. Bom, vamos conversar em relação a isso aqui, direto aqui, né, rapaz? Vou fazer de verde aqui, mas dá pra gente fazer direto. Disso aqui, o que você vai fazer, né? Vou isolar, tá? Presta atenção, vou isolar o Mi. Então vai ficar aqui, ó, Mi, ele vai ser igual a força de atrito dividido pela normal, né? Porque eu isolei. O que você tem que se ligar comigo? Quais são as unidades de medida aqui? Força de atrito é uma força. Como é que a gente mede força? Newtons. Toda a força medida em newtons, dividido pela normal. Isso aqui, ó, é a normal, tá? A galera que confunde aí, isso aqui é a normal, né? Tem N ali, N de cada, enfim, é normal. Como é normal? É uma força. Qual que é a unidade de medida de força? É newtons também, tá? Então deixa eu escrever isso aqui, ó, para a galera não confundir. Newton, 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 Newton. Então, quando você faz essa continha aqui, cancela, você percebe então que o Mi, ele é uma grandeza, cara, adimensional. Deixa eu baixar aqui, acho que aqui vocês estão enxergando. O Mi, portanto, é uma unidade adimensional. O que é isso? Ele não tem unidade de medida. Eu nunca vi isso. Já viu sim, cara. Quanto que vale seno de 40, seno de 30? Vai, seno de 30. Quanto vale seno de 30? Vale 0,5. 0,5 o quê? Nada, não tem unidade de medida. Então, o Mi vai ser a mesma coisa. Quanto ele vale? 0,2, 0,3. Não tem alguma coisa, não tem um complemento, não é necessário, por conta do que eu já expliquei para vocês. Gente, tudo bem até aqui? Ó, dúvidas, vão pontuando, vão mandando mensagens para mim, né? Preciso dessa comunicação com vocês. Manda mensagem para mim, para a gente se entender melhor, tá beleza, gente? Agora, fechando essa teoria aqui de atrito, eu vou tampar um pouquinho a visão de vocês aí. Agora eu vou falar com vocês sobre assim, o mais interessante é isso aqui, né? Gráfico, né? A gente nunca faz isso. Vou colocar aqui um gráficozinho. Era para ser um gráfico isso aqui. Vamos, voltou, agora sim, gráfico, entendi, a seta ficou ali em cima, né? Tá certo, vamos lá. Um gráfico aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês. Bem bonitinho. Vamos colocar um nome para isso aqui, né? Estou falando aqui com vocês. Vou colocar de vermelho, gráfico, para vocês fazerem o fichário de vocês junto comigo aí, tá? Bom, aqui, o gráfico, como é que nós vamos fazer esse gráfico? Vai ser um gráfico, presta atenção nisso, presta muita atenção nisso, tá? Aqui eu vou medir a força que eu estou fazendo, lembra aqui em cima, né? Eu não estava puxando com uma força para a direita aqui, tudo bem? Então é essa força que eu estou tratando com vocês aqui embaixo, F, tá? Aí, no eixo esse lá aqui, eu vou colocar uma outra força, que é a força de atrito. Ó, vocês já sabem, né? Estamos medindo as duas coisas aí em newtons, né? Então nem vou ficar preocupado com as unidades de medidas, acabamos de discutir. E aí, o mais interessante é que esse gráfico tem esse comportamento aqui, e eu vou explicar esse comportamento com muita calma para vocês. Vou fazer assim, tá? Até aqui, acho que tá bom. Vou pegar mais uma reta aqui, construir com vocês isso, e vamos conversar e discutir sobre o que está acontecendo aqui. Ó, construa o gráfico comigo aí. Isso aqui é um pontilhado. Vou colocar aqui. Aqui vale 15. Aqui vale 10. Aqui vale 5. Aí aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vale 5. Vale 5. Perdão pelo Parkinson aí. É um pouco difícil isso aqui para mim. Ó, aqui era para ser assim, tá? Beleza. 10 aqui também vale 10. E lá em cima, grandão aqui, vale 15. Vamos lá, vamos conversar aqui. Eu quero que vocês entendam isso aqui, cara. Se, né, você tem aqui o objeto. Percebam, vamos comigo aqui. Se você tem aqui o objeto, eu estou fazendo nele uma força para cá. Então, pensa você empurrando uma mesa, cara. Uma mesa que é uma coisa bem pesada, você vai conseguir entender isso comigo. Se você estiver empurrando uma mesa, sabe? Quando você começa a empurrar a mesa, você faz um pouco de força. A mesa sai do lugar? Não. Aí você fala, tem que fazer mais força. Aí você põe mais força. A mesa continua não saindo do lugar. Você vai e coloca mais força ainda, né, cara? Você vai, põe toda a sua força para empurrar a mesa e aí você consegue empurrar a mesa. Mas o que está acontecendo, né? Se você fizer pouca força, fizer uma força de aqui 5 newtons, por exemplo, você está fazendo força, mas o objeto não sai do lugar. Quer dizer o quê? Tem alguém puxando, né? Então pensa comigo aqui. A caneta está aqui, não tá? A caneta está caindo? Não, não está caindo. Por quê? Eu tenho a força peso puxando ela para baixo e tenho uma força, vamos colocar uma força de tração,
que a minha mão faz nela. Então, como tem uma força para baixo, uma força para cima, essa caneta está em equilíbrio, ela não sai do lugar. Agora, se eu estou fazendo uma força para cá, tem que existir obrigatoriamente uma força para lá. Né? Quem é essa força? Quando ela vai aparecer? Instantaneamente. Na medida que você aplica essa força F, à medida que você aplica essa força F, surge a força de atrito. Então, o que você tem que pensar comigo? Se você faz uma força de 5 newtons, quanto vale o atrito? Ele tem que ser igual, você está em equilíbrio, você não sai do lugar, a mesa não sai do lugar, né? Tá entendendo comigo? Vamos voltar aqui embaixo para a gente continuar a nossa discussão então. Se, né, voltando a isso aqui, você faz uma força de 5 newtons, quanto vai ser o atrito? Vai ser 5 também. Aí você faz mais força, você aumenta, você fala, não é possível que eu não vou conseguir empurrar essa mesa. Você vai lá e aumenta, põe sua força para 10 newtons. A força de atrito vai ser 10 newtons. Você ainda não conseguiu empurrar a mesa. Só que, insistente, persistente que você é, você vai lá e faz uma força de 15 newtons. E aí o que o atrito faz com você? Continua, devolve uma força de 15 newtons. Você não consegue mais empurrar a mesa. E aí na sua última tentativa, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o valor aqui de 20, tá? Mas entendam que se você fizer uma força aqui, ó, porque esse ponto aqui, gente, a coordenada dele é 15, 15, né? Se você pegar aqui o 15,1 aqui, ó, 0,1, pequenininho, o objeto já vai entrar em movimento, tá? Por quê? Eu estou mostrando para vocês aqui que a força, né, ó, presta atenção nisso, né? A força de atrito estático máximo é igual a 15 newtons. Então assim, eu posso fazer uma força de 2, o atrito vai me devolver 2. Você sempre tem que pensar que é igual, cara. Por quê? Porque não está andando, se não está andando, as forças são iguais. Não pode perder isso de mente, tá? Então, se eu faço uma força de 2, o atrito é 2. Se eu faço uma força de 10, o atrito é 10. Se eu faço uma força de 15, o atrito é 15. Mas se eu fizer uma força de 15,1, a mesa começa a entrar em movimento. E aí, olha o gráfico, né? Você tem que perceber o gráfico comigo. O que acontece com o nosso gráfico? Ele muda, né? Os valores. Ele muda os valores. Eu quero até deixar isso aqui de verde para fazer uma diferença para vocês perceberem o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos descrever o gráfico. Fiz uma força de 2, o atrito é 2. Fiz uma força de 5, o atrito é de 5. Fiz uma força de 10, o atrito é 10. Fiz uma força de 15, o atrito é 15. Se eu faço uma força de 15,1, o atrito passa a ser 10. Se eu faço uma força de 20, o atrito continua sendo 10. Se eu faço uma força de 50, o atrito continua sendo 10. Não importa a força que você faça, você vai cair agora na força de atrito cinético. Então, aqui, esse pedacinho nós chamamos de FAT cinético, porque não importa a força que você faz, o objeto já está em movimento, você não vai conseguir aumentar a força de atrito. E esse pedacinho aqui é para nós o FAT estático. Gente, tranquilo? Vocês entenderam? Até aqui tá beleza? Querem perguntar alguma coisa? Manda mensagem para mim, vem falar comigo, eu espero vocês. Ó, vou parar por aqui, teoria. Espero que vocês tenham gostado da aula até agora. Vamos fazer alguns exercícios nas próximas aulas aí. Até já. Tchau, tchau.